Nós vamos hoje entrar no livro terceiro do Livro dos Espíritos, da parte terceira, em que fala sobre as leis naturais, as leis morais. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se muito bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, canal de estudo e divulgação espírita. Nós hoje damos continuidade ao nosso programa Encontro com Kardec, hoje sendo o Encontro com Kardec número 51, onde nós estamos semanalmente estudando o Livro dos Espíritos. A cada semana, um conjunto de questões do Livro dos Espíritos que nós passamos aqui e fazemos algum comentário que a espiritualidade nos permita fazer. Muito importante, evidentemente, eu não posso deixar de pedir que se inscreva no canal se não for inscrito. Evidentemente, gostando, deixe aquela mãozinha do seu joinha e compartilhe também com outras pessoas para que também possam ter acesso a esse trabalho que a gente procura fazer de divulgação da doutrina dos espíritos. Muito importante lembrar que agora, nesse momento, é importante, antes de iniciar o estudo, que faça a sua prece, pedindo o concurso, o apoio de bons espíritos que venham para nos ajudar com vibrações positivas nesses momentos de estudo. Nós vamos hoje entrar no livro terceiro do Livro dos Espíritos, da parte terceira, em que fala sobre as leis naturais, as leis morais. Então, vamos dar início aqui ao estudo, que vai da questão 614 até a 628, dividido em duas partes e com algum comentário que eu vou procurar fazer para ajudar a elucidar as questões. Vamos ao estudo agora? Livro terceiro, Leis Morais. Capítulo 1. Lei divina ou natural. Características da lei natural. Perguntas 614 a 618. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Dado é ao homem aprofundar umas e outras? É, mas uma única existência não lhe basta para isso. Que são, de fato, alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, mesmo se considerada apenas a distância que separa o selvagem do homem civilizado? A mais longa existência que se possa imaginar é insuficiente, e mais insuficiente ainda quando é curta, como acontece com a maior parte dos homens. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem em si mesmo e às suas relações com Deus e com seus semelhantes. Abrangem tanto as regras da vida do corpo quanto as da vida da alma. São as leis morais. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo,
e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Nos deixam aqui muito claro os benfeitores espirituais, nesse trabalho junto com Kardec na codificação espírita, que quando ele pergunta ali, inclusive, o que é, né, o que se deve entender por lei natural. Isso nós temos que deixar sempre muito claro, tem que ficar muito claro para a gente que lei natural é a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei universal, é a lei de todas as coisas. Porque a gente tem, infelizmente, o hábito ainda muito materialista de entender que o que não é palpável para nós nesse mundo não é natural, é sobrenatural. E não é o caso. Nada é sobrenatural. Tudo é natural, até aquilo que desconhecemos ou que não podemos ver. Porque não é porque não conhecemos ou que não podemos ver que determinada situação não exista, determinada lei física ou matemática, o que seja, não existe. O exemplo são os micro-organismos que estão à nossa volta, em que a gente não pode ver, só pode ver com o microscópio. Então, porque você não vê, ele é sobrenatural? Não. Então, os espíritos que estão à nossa volta, inclusive agora aqui, diversos espíritos amigos nos acompanhando, nos ajudando, nós não podemos vê-los. Você certamente é possível que não possa vê-los também, a não ser que seja um médium vidente. Isso não quer dizer que eles não são naturais. São incluídos na lei natural. Não são sobrenaturais porque nós não estamos vendo. Então, tudo que é criado por Deus está dentro da lei natural, porque ela foi criada por Deus. E diz, inclusive, que o homem só é infeliz porque ele se afasta da lei natural. E o que é a lei natural? No âmago de tudo isso é o amor, é a sobrevivência do espírito, é o que nós chamamos de vida eterna, que é a vida espiritual. Então, a partir do momento que a gente se afasta desses conceitos do que é a espiritualidade, aí sim a gente fica infeliz. Só que não sabe que fica infeliz, porque acha que felicidade é o que está aqui na Terra. Felicidade é um apartamento, é um carro novo, é a roupa nova, é um bom emprego, é se sustentar. Tudo isso tem a sua importância. Evidente que sim, mas a felicidade mesmo está na vida espiritual, no engrandecimento do nosso conhecimento moral. Isso sim é. E é exatamente o caminho que Deus trilhou para todos nós, desde o início da formação nossa como espírito, até chegarmos ao ponto que estamos hoje aqui, encarnados, em todos os níveis que nós já passamos e que vamos passar. Então, é muito importante a gente ter isso muito claro. Tudo no universo é natural, nada é sobrenatural. Isso precisa ficar muito bem claro, e as leis morais, evidentemente, estão inseridas nesse contexto aqui, como ele diz, e são as leis divinas, porque foram criadas por Deus, não é? E essas leis são em todo lugar. Como eu falei aqui, como eles nos deixaram muito claro, é no universo. Então, em todos os mundos desses zilhões de sistemas de galáxias que existem pelo universo afora, as leis são as mesmas. Agora, é lógico que cada uma se adapta de acordo com o mundo a que está afeto. O fluido cósmico universal o nome já diz, universal. Ele está em todo o universo, na criação de Deus. Só que ele é modificado em cada mundo. Então, significa que as leis criadas por Deus são gerais, são universais, mas em cada mundo se adaptam de acordo com a necessidade daquele mundo, com a necessidade que tenha de sobrevivência daquela esfera planetária, do que é útil ou não para os espíritos que ali habitam, seguindo sempre essa diretriz de conhecimento e engrandecimento moral. Esse é o fundamento das leis naturais. Vamos adiante e ver a continuação do estudo. Origem e conhecimento da lei natural. Perguntas 619 a 628.
A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se para ele tudo tivesse que se realizar numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o próprio esclarecimento? Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhe falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir as paixões e para dominar os homens. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem, e também por isso é que elementos delas se encontram
se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava frequentemente na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam um mistério para que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades, que se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis, se vos apresentam graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Aqui fica muito claro também, para isso que a gente está aqui, para estudar e sempre procurando, de alguma forma, esclarecer alguma dúvida e deixar bem evidenciada a intenção dos espíritos na transmissão dessas mensagens, que, como ele diz ali, na pergunta 619, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei. Sim, todos nós podemos conhecer todas as leis de Deus, mas tem ideia do tempo que isso vai levar? Quanto tempo a gente leva em encarnações num determinado mundo? Por exemplo, aqui na Terra. Quantas encarnações nós já passamos até chegar agora o ano de 2024, que nós estamos vivendo? Por quantas encarnações já passamos aqui? Fora os outros planetas. Então, por isso que nos deixa muito claro, inclusive no comentário a seguir da pergunta feita por Kardec, que são muitas existências necessárias, reencarnatórias nossas, para que a gente tenha conhecimento de todas as leis e dessas leis naturais, dessas leis morais, das leis de Deus. E evidentemente que é isso que Deus quer. Só que, para chegar ao ponto de ser espírito puro,
que são os que conhecem todas as leis de Deus, que de uma certa forma a gente diz que podem ver diretamente a Deus, são esses espíritos puros. Nossa, quanto tempo isso vai levar? Quantas depurações nós vamos ter que passar até chegar lá, até chegar ao nível de Jesus, não é? Então, essas leis estão gravadas no nosso íntimo. A gente já, quando encarna, é a outra questão que diz aqui, a gente já traz isso no nosso íntimo, que existem essas leis, mas a gente precisa exercitá-las no nosso dia a dia para eliminar as imperfeições. Então, mas a gente já traz conosco isso. Uma vez nós fizemos aqui um estudo lá no início do Livro dos Espíritos que falava dos selvagens, né? Que a gente considera selvagens, né? Aquelas encarnações ainda de pessoas ainda sem esclarecimento, por isso que chamam-se de selvagens, e que levam consigo mesmo, já nascem com aquela ideia intuitiva do que é Deus. Não tem a menor assim, noção exata do que é Deus, nem nós sabemos, mas eles têm aquela coisa de que é uma divindade, porque está gravado no nosso íntimo, e que a gente vai aos poucos depurando e tentando se esclarecer cada vez melhor para chegar ao ponto de ser um espírito puro e conhecer realmente. Ora, tem coisas que, a meu ver, e a ver de muitos de nós, e eu tenho certeza que é seu também, a gente querer saber, querer conhecer todas as leis divinas, todas as leis gerais, naturais, se a gente não conhece a gente mesmo. A gente quer conhecer a Deus, mas a gente não conhece nem a gente mesmo. A gente não conhece nem as leis primárias do nosso sistema de vida, do nosso dia a dia, do nosso planeta. A gente não conhece. E fica pensando, o que é Deus, o que será Deus? E logo no início, na primeira pergunta, quando Kardec pergunta o que é Deus, repare que ele não perguntou quem é Deus. Ele perguntou o que é Deus. E a resposta é imediata: a inteligência suprema, criador de todas as coisas. Então, se a gente não consegue compreender, e vai estar muito longe de saber o que é Deus, imagina querer conhecer todas as leis criadas por Deus. Então, o que a gente precisa ter em mente é que nós precisamos, sim, no nosso dia a dia, Deus, com base nas leis morais, porque a ciência nos explica as leis técnicas, as leis científicas. Mas a lei moral é essa que nós precisamos praticar através do amor, através da caridade, através da busca da felicidade em outro plano, não no nosso plano. Porque aqui na Terra nós não vamos encontrar a felicidade, porque a felicidade não está nas aquisições materiais. A felicidade realmente está no nosso engrandecimento moral. E é isso que ele diz aqui. Então, antes de vir para a encarnação, antes de se unir ao corpo, como diz aqui a questão, pergunta se a gente já conhece. Sim, como eu falei, como eles deixaram muito claro, porque a gente já traz isso no nosso íntimo, e ela está na nossa consciência, como eles nos deixam muito claro aqui. E nos trouxeram essa informação de todas as formas. Não foi só Jesus. Jesus culminou todas essas informações das leis morais no amor, na mensagem do amor. Foi a principal mensagem de Jesus. É o amor que nos leva ao caminho de Deus. Agora, como é que a gente pratica esse amor, né? Isso é um problema. Como que a gente pratica no nosso dia a dia esse engrandecimento moral através do amor? Quando ele diz: amai os vossos inimigos, dê a outra face. Não quer dizer que você não tenha que se preservar, deixando isso sempre muito claro. Dar a outra face é amar o próximo. É uma figuração, no sentido que você deve, de toda forma, amar no sentido de entender o que são as pessoas, respeitar as pessoas, porque o nível que a gente está aqui na Terra, é muito difícil você dizer assim: eu vou amar meu inimigo. O cara acabou de me fazer mal, eu vou amá-lo. É muito difícil para nós. E Jesus sabe disso. Deus sabe disso. Por isso que vai a cada passo. E durante todo esse tempo,
de encarnação em encarnação, de gerações em gerações, ele nos enviou diversos profetas, diversos divulgadores da sua doutrina, da doutrina de amor, das leis morais, desde o início dos tempos, passando por Isaías, passando por Moisés, passando por tantos outros, até chegar a Jesus e até nós chegarmos agora, desde 1856, com a divulgação da doutrina dos Espíritos. Olha quanto tempo se passou, quantos milênios nós tivemos até chegar aqui, e a gente ainda não sabe hoje praticar a lei do amor, que é a lei natural, que é a lei moral. Então, quanto tempo vai levar para a gente chegar ainda a conhecer todas as leis? Muito, muito. Mas depende de, sabe de quem? De nós. É do nosso início de conhecimento dessas leis, mas através da prática. É colocando em prática no nosso dia a dia. E a gente é muito materialista, é muito apegado às coisas aqui da Terra, e que a gente fica pensando, eu não vou me preocupar com esse negócio de religião, não. Não vou me preocupar com esse negócio de espírito, não. Não vou me preocupar com esse negócio de espiritualidade, não. Isso aí eu deixo para a igreja. Ou o dia que eu morrer eu penso no assunto. Aí vai olhar para trás, como nós já fizemos aqui em diversos estudos, vai olhar para trás e vai dizer, caramba, quanto tempo eu perdi. Eu podia estar mais adiantado. Podia estar num planeta melhor, num ambiente melhor, mais facilitado ao amor, mais facilitado ao bom convívio, ao respeito ao próximo. E perdemos essa oportunidade. E desperdiçamos esse tempo. Isso precisa ficar muito claro. Perdemos todas as informações que recebemos até hoje e que hoje continuamos a receber com diversos missionários que estão entre nós hoje encarnados, nos trazendo tanta informação a respeito. E hoje com a internet, caramba, só está mal informado quem quer. Então só não fica bem informado sobre o engrandecimento moral aquele que tem preguiça e que não quer. É lógico, respeita-se o livre-arbítrio e respeita-se o momento de cada um. Mas não perde tempo, não. Procura pensar no seu engrandecimento moral para que você possa evoluir. Você vai ver que vai se sentir muito melhor, vai se sentir feliz. E essa felicidade não é aqui na Terra. Essa felicidade é do mundo espiritual. Deus, através de Jesus e através dos profetas anteriormente e através dos atuais missionários, nos dá sempre essa oportunidade de crescimento, engrandecimento, para poder chegar a conhecer a todas as suas leis e a poder chegar ao ponto de ser espírito puro e poder conhecer também. Esse é o principal motivo de estarmos aqui e de termos acesso a essa lei maravilhosa, que é a lei moral, a lei do amor. Chegamos ao final do nosso estudo. Muito obrigado por ter estado até aqui. Espero que tenha sido de bom proveito esses comentários que nós fizemos, que eu fiz aqui, e toda essa elucidação dessa parte do Livro dos Espíritos. Não se esqueça de, ao final agora do estudo, fazer a sua prece de encerramento, agradecendo a bons espíritos que lhe acompanharam, que nos acompanharam aqui, nos trazendo boas vibrações. Nós também levamos essa mensagem para a espiritualidade, para espíritos que estão desencarnados nos acompanhando, e a esses também nós agradecemos esse concurso. Não posso deixar de pedir que não se esqueça de inscrever-se no canal e também poder levar essa mensagem altruisticamente para outros que não tenham conhecimento e que queiram e possam conhecer a doutrina dos espíritos. Fique na paz.